Bom dia de novo, Luciana. Já estamos então ao vivo no nosso quinto Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui ao vivo hoje, no primeiro dia de minicurso, e agradecer também à equipe da Trocoslab por ter aceitado o convite para vir enriquecer o nosso evento. A primeira aula do minicurso foi um sucesso, a gente teve diversas perguntas, e para a gente é uma alegria contar com a sua participação aqui hoje. Muito obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite em nome da Tropos. Nós estamos muito, muito felizes em estar aqui compartilhando um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, da nossa preocupação com o meio ambiente, com inovação, com empreendedorismo também, porque a gente sabe que isso afeta diretamente, né, questões relacionadas a empreendedores, à inovação. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bem, então eu vou passar para você as perguntas e aí a gente começa a nossa conversa a partir, né, das perguntas que a gente recebeu aí dos participantes. Então, Luciana, de que maneira que a ecoinovação aborda as demandas dos consumidores por produtos e serviços mais sustentáveis dentro do sistema econômico capitalista? É uma ótima pergunta, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sabe que dentro do sistema econômico capitalista, a gente jamais vai conseguir ser plenamente sustentável. A gente vai buscar algumas alternativas para redução e minimização de impactos. Quando a gente olha para demandas dos consumidores, tem uma ferramenta que a gente utiliza que é a matriz de materialidade. Então, eu vou fazer uma análise da minha empresa, do meu nível de intenção, de intencionalidade relacionado com isso, e também da vontade, da necessidade de potenciais consumidores e já clientes que fazem parte ali da minha rede de colaboradores. Então, essa é uma das ferramentas que a gente utiliza muito para fazer uma análise de vontades e de intenções. Agora, é importante a gente ressaltar que alguns vieses, algumas pessoas, né, enfim, a gente tem algumas narrativas que colocam a culpa dos impactos climáticos, de questões de sustentabilidade no consumo, tá? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o consumo ele tem um impacto muito pequeno, o consumo humano, né, dentro das casas, ele tem um impacto muito pequeno. O impacto, de fato, ele é causado pela grande indústria, né, e pelos grandes players de mercado. Então, quando a gente fala fazer uma mudança, claro que, né, toda agência que a gente conseguir colocar é importante. Então, se eu puder usar algo reciclado, levar minha sacolinha no supermercado, né, fechar a torneira, isso é importante, sim. A gente tem uma agência, mesmo que pequena, mas a nossa cobrança, o nosso foco, ele de fato tem que vir da indústria e dos grandes players que são ali, e também do agronegócio, que vão fazer esse consumo e esse impacto de forma massiva. Então, mais de 80% do impacto causado de maneira geral, ele vem das grandes indústrias e do agronegócio. Então, é ali que a gente tem que colocar o foco. Muito bem. E, Luciana, quais são as perspectivas a respeito da ecoinovação quanto a trazer ideias para esses materiais de pós-consumo que você abordou na sua aula, né? Ou até mesmo subprodutos, como os resíduos da fabricação de tecidos. Hoje, esses subprodutos, eles são geradores de microplásticos, né? Que geram grande volume de poluição ambiental. Então, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Essa também é uma excelente pergunta, porque é uma coisa que a gente, essa questão do microplástico, essa questão do pós-consumo, a gente aborda de uma maneira mais ampla. Por mais que eu tenha que me preocupar não só com o pós-consumo, não só com o final da cadeia. Quando a gente olha, né, inicialmente, o próprio design, ele vem de uma forma linear, ele vinha de uma forma linear. Então, eu vou fazer a extração, vou fazer a transformação, vou vender e a minha responsabilidade acaba aqui. Quando a gente olha para a circularidade, a gente vai tentar pensar nesse processo como um círculo. Então, eu vou utilizar algo que já foi produzido para pensar em algum produto e também vou me responsabilizar pelo descarte ou reutilização do mesmo. E aí tem uma coisa que é bem importante: é papel do designer, é papel da pessoa que está desenvolvendo o produto já pensar nesse caso que a pessoa deu o exemplo, que é, por exemplo, né, a indústria têxtil gerando microplástico. Uma coisa que eu bato muito na tecla, né? A gente fala, e tem aqui um tecido de algodão misturado com PET reciclado. Nossa, ambos são reciclados. Retirei ali, né, enfim, né, do que seria um descarte. Só que eu estou fazendo um novo tecido
que futuramente eu não vou conseguir reaproveitar, porque essas duas fibras eu não tenho ainda uma tecnologia capaz de separá-las no processo de pós-consumo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o designer ou a pessoa ali que está fazendo o planejamento do produto, ela já tem que ter isso em mente. Então, talvez, vamos pensar em um tecido 100% PET, um tecido 100% algodão para reaproveitar essas fibras, para que eu não consiga lá futuramente, para que eu não tenha futuramente esse problema. Em relação aos microplásticos, isso é algo bastante difícil. A indústria têxtil é uma das grandes responsáveis, mas a indústria cosmética também tem aí uma grande incidência em relação a isso. Né? Basicamente, hoje, tudo que a gente emite é microplástico. Então, aqui o que a gente busca trazer desde a origem, o que eu posso pensar em fibras, o que eu posso pensar em matéria-prima que não seja plástico, que não vai me causar isso lá na frente. Então, a gente vai pensar aqui na origem. Hoje a gente tem algumas alternativas já de plásticos biodegradáveis, a gente tem algumas opções da indústria têxtil também, de outras fibras que vão trazer benefícios similares ali ao poliéster, enfim, a essas fibras que originam, né, o microplástico, mas a gente consegue de fibras naturais, de fibras orgânicas. Então, aqui acho que o papel da ecoinovação é esse, é a gente fazer com que as indústrias consigam pensar fora da caixa, consigam pensar de uma forma mais estruturada, pensar no ciclo como um todo e já pensar nesses materiais, investir nessa inovação desde a origem, para que a gente não tenha lá, né, no final, entre aspas, da cadeia, né, porque ela é um círculo, mas ali no pós-consumo esse perfil de problema. Ótimo. E essa sua fala faz um gancho perfeito com a próxima pergunta que a gente recebeu, que é como a ecoinovação desafia o conceito tradicional de externalidades, conforme você discutiu na sua palestra, né? E por que que é importante que as empresas sejam responsáveis pelos danos sociais e ambientais das suas operações? Mais uma vez, uma excelente pergunta. Estou muito feliz com o nível das perguntas que eu estou recebendo. Dentro, né, ali da lógica tradicional da economia neoclássica, a gente vai ter o que é externalidades, que a gente vai colocar toda a responsabilidade na sociedade e em setores governamentais para resolver os problemas causados pelas empresas. Né? Então, o que a gente vem questionando muito atualmente por que as empresas elas não são responsabilizadas, sendo que a emissão é delas? E aí isso faz um gancho lá com a primeira resposta, que a gente viu que a maior parte de todo o impacto causado, de fato, ele vem da indústria, né, do agronegócio, dos grandes players de energias fósseis. Então, essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas pelo dano que elas estão causando. Porque aí tem uma outra questão, né? A gente analisando agora ali o que aconteceu no Rio Grande do Sul, algumas empresas estão pedindo ajuda para os governos para se reerguer. Só que na hora de dividir o lucro ele é internalizado na empresa, na multinacional, não tem uma divisão do lucro com a sociedade. Então, por que o dano, quando acontece, ele tem que ser externalizado para a sociedade, sendo que ela não participou desses lucros? Então, a empresa, ela, né, durante toda a sua estrutura, durante todo o seu tempo, ela foi trabalhando com lucratividade. Ela tem ali as suas reservas e, obviamente, ela precisa se responsabilizar para os danos causados. E aí uma coisa que é importante, né? Quando a gente trabalha com sustentabilidade com impacto, a gente tem o que é inventário de risco, né? Então, se uma empresa ela fez esse inventário de risco, ela está ciente de potenciais riscos, inclusive mudanças climáticas, elas são muito importantes nesse sentido, porque nós estamos num momento aqui chave em que nós vamos ter diversas mudanças climáticas que elas precisam ser mapeadas e ser levadas em consideração na hora de fazer o inventário de risco e fazer a preparação das empresas. Então, elas têm isso, elas precisam ter isso em mente e já se preparar, né? Mas existem empresas, né, como casos, por exemplo, não vou citar nomes, mas vocês vão saber, né, do que eu estou falando, de grandes barragens que faziam parte já do inventário de risco. E foi uma opção das empresas envolvidas não fazer a mitigação, porque o custo seria muito elevado. Então, quem acabou arcando foi a sociedade, foi ali também entidades civis, etc., governos, mas as empresas em si foram responsabilizadas só depois e assim, de uma maneira ainda não né, como deveria, somente depois que o dano já foi causado. Então, aqui é bem importante a gente internalizar essa responsabilidade, né, para dentro das empresas.
Luciana, infelizmente o nosso tempo para perguntas foi curtinho e já acabou. A gente recebeu muitas perguntas interessantes que eu vou encaminhar para você poder interagir com os nossos participantes. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos espectadores que interagiram com a Luciana, agradecer mais uma vez a sua presença aqui ao vivo e lembrar que o minicurso com a Troposlab continua, né? A gente tem mais duas aulas amanhã e na sexta, e vamos dar continuidade aí a essa nossa conversa, né, com o restante da equipe da Troposlab. Muito obrigada, Luciana, e agora eu convido os participantes para seguirem com acompanhando, né, a nossa apresentação de e-pôsteres lá na plataforma do evento também. Obrigada, Luciana, um bom dia e um bom dia de evento para todos.